Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Há portugueses entre os milhões de pessoas presos em casa em Xangai devido à política zero Covid-19. 封控区呢，将严格地落实居家隔离，做好环境消毒、通风等。 Hu Qianyu é uma das responsáveis pela Comissão de Saúde Municipal de Xangai. Num briefing diário, explica que os habitantes da cidade nas áreas de maior risco de Covid-19 devem cumprir o dever de confinamento à risca. Se alguém precisar de ajuda médica, deve solicitá-la junto dos responsáveis pela comunidade. E veículos especiais poderão depois transportá-las a unidades de saúde. Não podem ir por sua iniciativa ao hospital. 动态调整了3区的划定，划定了封控区16600。 Cerca de 12 milhões, no universo de quase 26 milhões de pessoas, têm agora autorização para alguma liberdade de movimentos em Xangai. 666 empresas podem voltar a funcionar. Decisões anunciadas pouco tempo depois de gravarmos a conversa com Paula, uma portuguesa que vive na maior cidade chinesa há cerca de 4 anos. Paula não é o nome verdadeiro, é fictício. É uma proteção por razões de segurança num país onde tudo é controlado. Para tentar conter um surto de Covid-19, as autoridades chinesas trancaram em casa os habitantes de Xangai. Tudo fechou no início de abril. As pessoas perderam rendimentos, o acesso a comida, água e medicamentos. Foi muito complicado, pelo menos nas 2 primeiras semanas deste mês. Os dados mais recentes apontam para cerca de 20 mil casos diários de Covid-19 na China. 95% são em Xangai, onde foram registados 7 mortos esta semana. A China decidiu apostar na política Covid-19 zero e diz que está a resultar. Bem-vinda, Paula. Olá, Ricardo. Onde é que está agora? Eu agora estou em Xangai. Já estou aqui na China há 4 anos. E como é que foi o seu dia hoje? Como estou em casa de quarentena, estou a trabalhar offline, estou a trabalhar com o meu computador. Trabalho full-time, sou estudante aqui. Está em casa. Paula, o que é que se passa aí em Xangai? Sim, estou em casa porque em março começaram a surgir novos casos de Covid aqui na cidade. Houve um aumento exponencial de casos. Então, no primeiro dia de abril, eles decidiram fazer um lockdown completo da cidade. Os casos estavam a aumentar, estavam a chegar aos milhares por dia. 5.000, 6.000, todos os dias começava a aumentar. Então, eles decidiram fechar a cidade por completo. O que é que isto quer dizer? Que toda a gente tinha que permanecer em casa, obrigatoriamente. Tudo fechou. Restaurantes, supermercados, escolas, os parques. Fechou completamente 100% da cidade. As pessoas não podem sair de casa, não podem sair da porta para fora. Somos controlados, tipo, não é opcional, é mandatório. A cidade completa, uma cidade de 26 milhões de pessoas e estamos em casa, sem poder sair. Ou seja, devido a essa política de Covid-0, a cidade foi trancada em casa? Sim. Inicialmente, eles tinham previsto, eles informaram-nos de que seria apenas 5 dias, ou seja, de 1 a 5 de abril. No entanto, como o número de casos continuava a aumentar a cada dia, eles estão a estender este prazo indefinitivamente. Então, ninguém sabe, e eu não sei, quando é que eu poderei voltar à minha vida ao normal. É indefinitivamente. Não sabemos se vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas como é que fazem, por exemplo, para comprar comida ou medicamentos? Como é que é a vida nessas circunstâncias? Esse tem sido o número 1 fator para o desagrado e para o stress que as pessoas estão a experienciar. Tem sido extremamente difícil comprar água, comprar qualquer tipo de comida, principalmente na primeira e segunda semana. No entanto, o Estado percebeu, eles começaram a perceber que era um problema e que as pessoas estavam a ficar revoltadas por não ter comida suficiente em casa. Então, eles libertaram alguns armazéns na parte mais fora da cidade
Então, a única forma que é possível obter comida agora é comprar em massa. Por exemplo, comprar grandes quantidades de comida. Estamos a falar tipo de, sei lá, 50 quilos de arroz e depois distribuí-los pelos condomínios. Essa é a única forma, não dá. Se eu quiser comprar um pacote de chocolate ou um pacote de pão, hoje tipo, não consigo, não é possível. Então é bastante limitada a oferta, até mesmo para eu conseguir água foi uma luta, mas temos tido o apoio do Estado. Eles deram-nos agora é a terceira semana, então é a terceira vez que eles nos dão uma saca com bens essenciais. Por exemplo, nesta semana foram batatas, arroz, óleo e alguns legumes. Pronto, eles distribuíram essa saca por todos os habitantes aqui da cidade. Uma semana, uma saca. A Paula está a alimentar-se a partir desse cabaz que o Estado está a fornecer, com esses bens essenciais, como explicava, o arroz, as batatas, o óleo e legumes? Sim, é essencial. É uma grande ajuda ter esse cabaz, porque de outra forma é complicado obter qualquer tipo de alimentos. Então esse cabaz é essencial. Paula, nós vimos aqui vídeos um pouco perturbadores que nos chegaram através das redes sociais. Vimos, por exemplo, uma mulher à janela que gritava a pedir ajuda aos vizinhos, que precisava de um antipirético para o filho, para a criança estaria com febre. Como é que é o acesso aos medicamentos, por exemplo? Então, o acesso aos medicamentos também tem sido bastante limitado. Há poucas farmácias abertas. E o problema não é só o adquirir, mas como é que esse medicamento é entregue nas nossas casas? Isso é que é a grande questão, porque não existe táxis, não existe homens das entregas, não existem os correios. Então, para entregar as encomendas é muito complicado. No entanto, existem algumas pessoas que estão a entregar, mas o preço que eles pedem para entrega é incrivelmente alto, é abusivo. Então, o preço para entregar um simples medicamento, podemos pagar 50, 100 euros para entregar uma mercadoria. Paula, nós temos visto também aqui, e pedi-lhe aqui a sua ajuda para nos explicar se isto é verdade ou se é mentira. Cães robô com um megafone às costas que espalham mensagens pela cidade. Existem, de facto, alto-falantes e alertas para nos mantermos em casa. No entanto, nunca vi nenhum robô e aparentemente isso é fake news. E se calhar é um vídeo que já existia do ano passado, ou já há alguns meses que eles quiseram ressurgir agora na internet, mas não parece ser um vídeo atual. Mas sim, há uma imposição forte em nos mantermos em casa, sim. Esse confinamento obrigatório é generalizado a toda a cidade ou há alguns bairros onde já é permitido sair para, por exemplo, ir ao supermercado, fazer compras? É generalizado. 100% da cidade está lockdown. Somos no total 26 milhões de habitantes aqui na cidade e é lockdown geral. Não há discriminação de estatuto social, de profissões. Estamos 100% da população está em quarentena em casa obrigatória. E quanto aos contactos de risco, o que é que aconteceu a estas pessoas? Então, assim, a grande diferença entre a onda de Covid de 2022 comparando com a 2020 é que há uma grande população daqui da China que está vacinada, cerca de 86%. Eles indicam que 86% da população chinesa está vacinada. Então, quando há infectados, a grande maioria dos casos são assintomáticos. Depois torna mais difícil detectar que de facto alguém foi vacinado, a não ser que as pessoas façam um teste quase diário. O que está a acontecer agora é que se um prédio ou um condomínio não tiver nenhum caso positivo num espaço de 14 dias, os residentes desse condomínio estão permitidos a sair à rua, mas só podem andar naquela rua. Então, por exemplo, o que aconteceu é que agora, esta semana, alguns condomínios foram como que libertados. Algumas pessoas que moram num condomínio que não tenha tido nenhum caso positivo, em pelo menos 14 dias,
pode sair à rua e pode andar num espaço de 200 ou 300 metros. Mas dizem que também impõem um período de tempo, ou seja, podem ir à rua, podem andar um bocadinho durante 1 ou 2 horas, não é o dia todo. Pronto. É um cheirinho da liberdade que alguns sortudos têm experienciado esta semana. Mas Que não também é o meu caso. não é o seu caso? Não, né? Isto são meia dúzia de condomínios que tiveram essa sorte de não ter nenhum caso positivo, porque estamos a falar em condomínios, ou seja, são vários prédios. No meu caso, o meu condomínio tem 3 prédios, mas existem condomínios com 6 e com 7. E cada prédio, por exemplo, o meu prédio tem 25 andares. Ou seja, ter um prédio, ter um condomínio sem um caso positivo é difícil. Então, por exemplo, eu tive um caso há cerca de 2 dias, aqui no condomínio, o que quer dizer que o meu período de quarentena ficou estendido durante mais 14 dias. Só porque o meu vizinho do outro prédio deu positivo, eu vou ter que ficar mais 14 dias. E esses testes são feitos como? Dia sim, dia não. Ainda hoje fiz. Em casa? Vem aqui à porta, mesmo para a porta aqui do apartamento, pessoal médico, fazer o teste. É dia sim, dia não, que eles vêm aqui. Mas também vimos imagens de uns centros onde estão doentes de Covid que depois saem em autocarros. Que centros são esses, Paula? Então, se caso alguém tenha sido detectado como positivo para a Covid, o que acontece é que não só essa pessoa, como também os que são considerados close contact, as pessoas que estão diretamente relacionadas com eles, são direcionados para um centro de quarentena, vamos chamar assim. E vão ficar nesse centro de quarentena durante 14 dias. Que locais são esses? Pode ser qualquer local que eles acham que é apropriado para acomodar pessoas durante 14 dias. Pode ser um hotel, pode ser uma expo, pode ser... eu vi umas notícias recentemente em que eles converteram uma piscina pública no centro de quarentena, como aquilo tem chuveiros, eles só improvisaram umas camas e agora estão lá pessoas. Têm que ficar durante 14 dias fazendo testes. Fazem testes para ver se ainda têm Covid todos os dias e se derem 2 testes negativos, estão libertados. Ou seja, qualquer edifício, qualquer compound que eles acham que dá para acomodar um grande volume de pessoas. Claro que as condições vai variar e ninguém sabe para onde é que vai ser direcionado. É uma questão de sorte. Em relação à atividade económica, nós temos aqui notícia que algumas fábricas já retomaram a atividade. Como é que está a atividade económica em Xangai, sendo que Xangai é um dos portos, ou se calhar o porto mais importante do mundo? A cidade fechou e o problema das pessoas não é só o ter fechado, é o ter fechado indefinitivamente. Não existe uma data para retomar a vida normal. Então, quem tem negócios, principalmente quem tem funcionários e tem que lhes pagar as contas, tem que lhes pagar os ordenados, como normalmente deviam ser, ter um negócio fechado indefinitivamente é complicado. Pelo que eu ouvi dizer, aqui não existe qualquer tipo de apoio financeiro por parte do Estado para pequenas ou médias empresas. O que faz com que haja muita gente mais revoltada, ansiosa e tem causado muita angústia na população chinesa por esta situação que está a passar. Muitos negócios, milhares de empresas fecharam desde 2019. E acredito que agora, por esta nova onda, por este novo pico de casos e esta quarentena, muitas mais empresas irão fechar. Paula, segundo os dados oficiais, o número de mortos é residual, tendo em conta que há 26 milhões de pessoas aí na área metropolitana de Xangai. Paula também nos contava que, segundo os dados oficiais, 86% da população está vacinada. Qual é a justificação para esta política de Covid-0, esta política radical, e é isto que está a motivar o desagrado da população? Sim, Ricardo.
O que está a acontecer agora, e a grande diferença entre 2022 e 2019, é que na altura era tudo muito desconhecido, era tudo muito incerto, não sabia os sintomas que poderiam causar as pessoas que estavam infectadas pelo vírus, o número de mortes era muito maior, o número de casos, claro, muito, muito maior. Havia quase uma justificação por estas limitações e restrições. No entanto, agora estamos em 2022, muito mudou. 86% da população está vacinada. O número de casos, até à data reportados no último mês, foram só 7 casos. 7 pessoas faleceram, infelizmente, e segundo os dados oficiais, essas 7 pessoas tinham idade superior a 60 anos e nenhuma delas tinha sido vacinada. Ou seja, qual é a justificação por estas restrições tão agressivas que estamos a experienciar? Porque os casos que existem cerca de 20 mil casos por dia. No entanto, a maioria desses casos são assintomáticos. E estamos numa população, numa cidade de 26 milhões. 26 milhões, 20 mil casos, é uma percentagem muito baixa. Será que há necessidade para este tipo de atitudes? Tem criado uma angústia muito grande, não só na comunidade estrangeira, como também na população chinesa. Eles não estão contentes, de facto, com a atitude do governo, o que me tem surpreendido, mas porque eles têm sido bastante verbais, também nos meios de comunicação. As pessoas têm mostrado o seu desagrado e a sua preocupação sobre esta situação, porque não parece haver ninguém a tirar proveito. Não só é a população que está limitada de trabalhar e de continuar os seus negócios, como também o próprio país ou a cidade tem sido afetada com o fecho, com o término de várias empresas. E durante este período, Paula, pediu ajuda à Embaixada Portuguesa ou recebeu algum contacto por parte das autoridades portuguesas? Sim, nós temos visto que existem várias embaixadas, como a Embaixada Americana e a Embaixada da Itália, que têm providenciado bens essenciais e água para a sua população. Então, vários membros da comunidade portuguesa requisitaram ou perguntaram se ao consulado, à embaixada portuguesa aqui em Xangai, se eles iam nos ajudar de alguma forma. Mas até à data não recebemos qualquer tipo de apoio. Obrigado, Paula. De nada. Obrigada, Ricardo. Paula é uma portuguesa que vive em Xangai há cerca de 4 anos. É um nome fictício para protegermos a verdadeira identidade desta jovem mulher num país em que tudo é controlado, incluindo o acesso à informação. Contactámos o Ministério dos Negócios Estrangeiros para um esclarecimento sobre o auxílio, ou a falta dele, aos cidadãos portugueses residentes em Xangai. A resposta oficial é esta, e citamos: o Consulado-Geral em Xangai tem acompanhado de perto a situação dos cidadãos portugueses residentes, tentando mitigar as dificuldades de acesso a bens essenciais por via de aconselhamento sobre os melhores procedimentos a seguir e através de contactos com os comitês de bairro em que residem, sempre que se revele necessário. Fim de citação. Esta foi a história do dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista da Rádio Observador, Inês Batista. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.